Salve galera, como que vocês estão? Estão de boa? Jefferson da área. Hoje eu pretendo fazer um vídeo sobre médias móveis. Coisa simples, né? Coisa bem básica mesmo. Mas conforme o passar do tempo o conteúdo vai ficando avançado lá na frente. Só que esse aqui vai ser um vídeo bem diferenciado sobre médias móveis. Coisa que você não vai achar em outro canal, até porque eu assisti vídeos de outros canais, certo? E não concordei com tudo que aparece ali. Então, no preço, ocorre mais ou menos a mesma coisa. Temos um gráfico, como se fosse esse gráfico aqui. Ele fica oscilando para cima e para baixo. E qual seria o meio dessa oscilação? Traçando uma média, uma linha, né? A gente, como ser humano, a gente gosta de ser muito visual. Então, visualmente seria uma linha traçada no meio, certo? Só que o que eu vejo aí, que eu assisti em vídeos de outros canais, eles recomendam comprar quando rompe a média ou certo? Comprar quando rompe a média. Até aí tudo bem. Comprar quando rompe a média, que significa tendência de alta, certo? Mas alguns recomendam, depois que o preço romper a média, espera o preço tocar a média para entrar comprado. E eu vejo algum erro assim. No caso, eles pegam um momento de mercado que deu certo quando o preço tocou a média e comprou, né? Mas ver se isso vai funcionar a longo prazo é outra coisa, né? Então o que eu mais vejo aí os outros canais pecando quanto a isso, eles pegam um momento de mercado que funcionou, o preço tocando a média várias vezes ali bonitinho, enquanto isso eles ignoram o outro fator ali, eles pegam só um momento que funcionou, mas o outro se corre ali para trás do gráfico, você vê as bets se embolando, o gráfico, tudo de qualquer jeito, uma maior bagunça. Como que o cara vai se posicionar sempre quando o preço toca a média? Então isso não é recomendável fazer isso, né? Se fosse fácil só o preço tocar a média, ai, é coisa assim que eu vou assistindo assim para ver se eu trago conteúdo para o canal, alguma coisa assim. Aí acaba me cansando, me exaustando quanto a isso. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos o conceito, né? Para quem não sabe, o conceito de média móvel. Então vamos lá. Vou gravar a tela aqui. Tá, liguei o gravador da tela do computador. Então eu vou abrir o famoso Paint aqui, só para representar o que seria a média móvel. Certo? Eu vou pegar um quadrado qualquer aqui, ó. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui seria o meu candle. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. O candle geralmente ele tem uma sombra, né? Uma sombra em cima, outra sombra embaixo. Vamos ver se ficou bonitinho o meu candle. Certo. Vou trazer ele mais para baixo aqui. Vamos copiar ele, eu vou fazer de novo para não ter que desenhar de volta. Tá, vamos dizer que temos dois candles. Ele começou aqui e terminou aqui, daí nasceu outro, certo? Dois candles, um que vai ter vamos supor que daqui seria 0. O valor que começou aqui, vamos supor que começou com 0. Terminou em 100. E aqui seria 50. Então se aqui vamos representar o que o preço começou de 0, foi para 50 e chegou a 100. Então se eu dividir dois períodos
pegar o valor de 2 períodos e dividir pela metade, então a minha média seria traçada aqui, dividindo a metade, né? Então, se você dividir 2 períodos pela metade, então seria isso aqui, certo? Então isso aqui seria como traçar uma média. Então vamos ver também no gráfico aqui da corretora. Vamos supor que eu posso até traçar uma média visualmente. Por exemplo, aqui no LCD temos o que? Uma micro tendência de alta aqui, certo? Um fundo maior que o anterior e preço deixando um topo maior que o anterior em forma de uma cunha, certo? Então, qual seria a média dessa oscilação? Que seria aqui traçando meio, certo? Então, aqui seria o movimento médio. Mas também podemos aqui, isso aqui visualmente seria, certo? Isso aqui seria o que? O ser humano tem a capacidade de traçar uma média no gráfico, mas não ficaria tão perfeita quanto se tivesse sido muito bem calculado. Então a forma de calcular certa, com mais precisão essa média que o preço está oscilando, seria definir o período, número de velas, período, né? E nesse período até somar todos esses períodos, certo? Somar todos esses períodos e dividir pela metade. Daí você teria uma média mais exata, mas no MetaTrader tem essa opção. Vamos dar uma olhada. Então, você abre o navegador, você aperta Ctrl N no seu teclado, ou vai aqui no navegador, no canto. Indicadores, certo? Tendência, Moving Average. E escolhe quantos períodos, se vai ser 14. A cor da sua média, vou escolher uma cor azul aqui. E o tracejado vai ser grosso, né? Então aqui seria uma média de 14 períodos. Então temos aí desenhado no gráfico uma média que soma os últimos 14 períodos de mercado e divide pela metade esse valor. Podemos colocar também média de maior tempo, ou clicar com o botão direito, se você for bem preciso, né? Clicar com o botão direito, alterar o período, por exemplo, aumentar para 20, por exemplo, e conforme você vai vendo que a média ela vai suavizando por dentro do preço. Mas eu vou colocar uma média de maior período junto com a média de menor período para vocês analisarem. Então vou colocar uma média aqui de 100 períodos na cor verde. Então temos uma média móvel mais lenta para se atualizar, porque ela está contando o período, quase o período todo. Aqui é H4, então ele está contando ele está considerando as 100 últimas barras, os valores das 100 últimas barras e dividindo ela pela metade. Então, o que eu mais vejo no mercado aí, nos YouTubers da vida, é eles recomendando que você venda ao toque de uma média, quando ela está rompendo para baixo, tocou uma média de tal período, já entra vendido. Eu estava acompanhando um canal, já estava quase borbulhando de raiva, porque assim, ele mostrou um período muito bonito que deu certo. Agora eu vou mostrar um período que não daria certo, certo? Vamos acompanhando aí. Então, vamos supor aí que o youtuber recomendou
vender o EURUSD no toque dessa média de seria o que? 20 períodos. Daria certo, mas em algum outro momento aqui, por exemplo, vamos trazer mais para trás aqui, olha só. Vamos supor aí, um toque na média de 20 períodos. Aqui tocou, né, as duas médias cruzadas para baixo, indicando venda, né? E olha só, o preço rompeu para cima. Foi lá buscar a média de 100 períodos. O que eles ignoram é isso. Olha, aqui indicaria uma alta, né? Uma tendência de alta. Deixa eu pegar a minha caneta de marcação aqui. Point fix. Então, aqui o preço rompeu a média. E, segundo a recomendação de um canal que eu vi, ele recomendaria compra. Só que é o toque da média. E veja só o quanto o preço só andou aqui. E depois, olha o tanto que o preço foi para baixo. Então ele recomendaria vender o toque dessa média aqui. Novamente seria estopado no mercado, galera. Então, nem todo toque da média podemos levar em consideração. E aqui uma tendência de alta clara, né? Então sempre vai ter aí os imprevistos no mercado. Ora, Jefferson, se não dá para comprar em todo qualquer toque de média, como eu devo utilizar a média móvel? Qual é a maneira correta de se utilizar a média móvel? Quem fez essa pergunta, talvez assistindo o vídeo até aqui, é muito inteligente, porque há motivos para usar a média móvel. A média móvel, na minha opinião, eu uso apenas para confirmar o que eu estou vendo já no gráfico, galera. Por exemplo, eu estou vendo o preço deixar fundos mais alto que o anterior, indicando uma tendência de alta. Então a média móvel confirmaria. A média móvel está inclinada para cima ou para baixo, indica a tendência. Só que o mercado ele nem sempre está em tendência de alta ou de baixa. Então o mercado ele vai para cima ou para baixo ou para o lado. Ele só fica apenas oscilando para o lado. Também temos que considerar que há períodos que o mercado ele é de lateralidade, então devemos aí considerar zonas de suporte e resistência. Então, se você incluir no seu gráfico, além das médias móveis, considerar pontos de suporte e pontos de resistência, fica um pouquinho melhor que só ficar saindo adoidado e comprando em qualquer toque de média móvel, correto? Então vamos continuar aqui para o gráfico. Vemos aqui no EURUSD um momento que estava bacana, o mercado estava em tendência, estou mostrando que as médias móveis estavam apontadas para cima e realmente o preço foi buscar a média móvel de 100 períodos. Então, média móvel ela serve para também você ter uma base ali de onde que o preço está oscilando. Então, voltando lá atrás, como eu estava falando da média de altura do brasileiro, que é 1,75m, 1,70m, seria isso? Me confirme no vídeo aí, quem estiver pesquisando na Google, até comenta aqui embaixo qual que é a média de crescimento do brasileiro. Existe a média de mortes também, média, né, estimativa de quanto o homem vive, quanto a mulher vive, com base em estudos, né? Então no mercado financeiro não é muito diferente, podemos tirar uma média da onde o preço está oscilando. Então o preço ele é livre para oscilar dentro dessa média móvel. Então o preço ele tende a longo prazo vir a buscar a média móvel e ainda transpassar ela para cima e para baixo. Então, por isso que você também deve ter um gerenciamento. Então, é uma média, pessoal. Como eu estava falando no indicador ATR, no vídeo passado,
o ATR, nós estava tirando a média de pips que o mercado estava oscilando, certo? Como o próprio nome já diz, médio, quer dizer que não é 100%, é uma média, é um meio. Então a gente está procurando aí, como que eu posso dizer, um ponto sul já estando no ponto sul, um ponto norte já estando no ponto norte. A gente está buscando, então a gente não tem que buscar tanto o sul quanto o norte, a gente tem que buscar uma média daquilo, né? Então a média móvel não serve para ter precisão de entrada, ela não serve para isso, pessoal. Tenham em mente isso, que você não vai ser muito preciso usando toques do preço na média móvel, certo? Mas assim, tirar uma base média de quanto o preço oscila em uma faixa de preço, você consegue, ok? Então vamos lá, vamos analisando mais coisas aí que podemos observar com a média. Então vou mudar para diário. Então perceba que cada time frame que a gente muda a média, né? Então aqui, time frame diário, tá as duas médias cruzadas para baixo. Em H4 elas estão começando a se cruzar para cima. Então aqui temos o que? Uma clara possível reversão de tendência. Então a média está começando a se cruzar para cima. Temos aí um movimento em forma de cunha aqui, certo? Um fundo mais alto que o anterior, o mercado formando um pivô de alta. Então é o que fez a média móvel começar a se inclinar. A média de 20 períodos começou a se inclinar para cima e talvez a média móvel mais lenta, deixa eu ver se essa ferramenta aqui, talvez a média móvel mais lenta, deixa eu colocar na cor verde, igual a cor da média. A média móvel mais lenta, talvez ela demore um pouco mais para se inclinar, então ela vai fazer isso aqui, ó. Se caso o preço vier a continuar seu movimento. Então, pode ser que a média venha fazer esse tipo de desenho aqui, correto? H1 já inclinou bem antes, foi desde o dia 13 já houve aqui uma indicação de alta no time frame de 1 hora. Então perceba a diferença aí entre time frame. Enquanto H4 está começando a se cruzar as médias móveis, no dia, que dia que é hoje aqui para no dia 19 no MetaTrader. No dia 13 já havia se cruzado as médias e já indicando uma possível alta aqui. Então a média móvel é bem útil para isso, para você identificar qual time frame já houve uma inclinação da tendência, certo? A média móvel ela tende a se inclinar conforme essa mudança de mercado, ela tenta se adaptar ao mercado, galera. Então é bem interessante para esse uso, mas não com uma precisão assim que o preço tocou essa média aqui, não vai deixar passar. Essa média aqui está segurando o mercado. Não, média móvel não segura o mercado, galera. Compreendo isso. O que talvez segure um pouco, não é com 100% de precisão, talvez um suporte, uma resistência venha. Então, o que seria o suporte e a resistência? Eu falei isso em vídeos passados. Quando o preço tem dificuldade de ultrapassar uma região, ela é uma resistência. E quando essa resistência ela é rompida, o preço vem a quebrar essa resistência, essa resistência ela vem se tornar um suporte, talvez uma estrutura que venha aí o preço se estabilizar nessa estrutura, certo? Então,
Isso graficamente é visível em várias ocasiões no gráfico, mas a média móvel ela é livre para o preço passar. Então, quanto menor o período, mais ela tende a ficar pelo menos no preço. Eu vou diminuir o período para vocês dar uma olhadinha. Então tem a média azul aqui que eu coloquei de 20 períodos, então vou diminuir ela para 14 períodos. Olha só, ficou mais colada dentro do preço. Então vou diminuir um pouquinho mais para vocês darem uma olhada. Ó. Vou colocar aqui 7 períodos, período de 7 dias. Olha só. Então o preço é livre para passar quantas vezes quiser pela média móvel. E quanto mais lenta a média móvel, mais fora ela fica do preço, certo? Porque daí ela está considerando muito mais barras do que consideraria a média de 7 períodos. Então, mas há momentos aí que o preço é livre para passar a média. Vou mostrar aqui as situações aí que eu... porque às vezes é só visualmente vocês vendo. Olha aqui, o preço furando a média. Então, o preço é... Deixa eu tirar essa cor azul aqui, peraí. Deixar uma cor mais visível. Então, o preço é livre para passar quantas vezes quiser pela média móvel. Inclusive está passando agora aqui pela verde. Ó. Então ele passou no passado, né? E está passando agora no presente. Então não existe esse negócio aí que eu vejo aí os youtubers falando que a média pode segurar o preço. Não existe. A média móvel é para tirar uma média que o preço está oscilando. Então ele é livre. Então serve sim para a gente ter uma clara visão de tendência. Ela vai te auxiliar a identificar qual que é a tendência do momento. Então, se você olhar aqui, vamos supor, eu só me basei pela tendência do time frame maior. Time frame maior que seria para você o diário ou semanal, mensal. Mensal demora muito para as coisas acontecer, porque para fechar um candle seria um mês, né? Então, semanal aqui um pouquinho melhora, né? E daí você tem as semanas. Então vamos dar uma olhada aqui no mensal, como que é. Olha só. O mensal, deixa eu tirar essa média de 7 períodos, daí seria 7 meses, né? Vamos colocar para 12 meses aí. A média móvel do ano, então. Ela vai considerar 12 velas mensais. Seria interessante. Então, vou tirar essa média de 100 aqui por enquanto. Deixar só a de 12 períodos. Então, o último ano aqui está dizendo que o EURUSD está, nos últimos 12 meses, está abaixo da média. Na verdade seria, deixa eu ver aqui, começou a cruzar a partir do 1, 2, 3, 4, estamos no 5º mês. Então, em 5 meses o EURUSD está abaixo da média. Então, para alguns analistas, isso significa tendência de baixa, está abaixo da média do último ano. Então, seria o que? Metade, 5 meses seria metade de um ano. Então, quase a metade de um ano começou a engatar uma tendência de baixa o EURUSD. Isso no mensal. Só que no mensal, as coisas demoram para mudar. Pode ser que o preço já tenha engatado essa alta, né? E a média móvel está indicando baixa. Pode ser que o preço já comece a iniciar uma reversão, você veja essa média móvel mudar, apresentar que ocorreu essa inversão do preço muito tempo depois. Por isso que eu acho que seria melhor trabalhar aí uns time frames mais baixos, porque mensal as coisas demoram a acontecer. Então vamos ver aqui para semanal se a coisa melhora. Estou com a média móvel, deixa eu ver, de 12 períodos. Então seriam os últimos 12 dias. Então, nos últimos 12 dias, também aqui o semanal está me indicando que para o mercado dos últimos 12 dias,
a tendência é de baixa. Então, podemos combinar sim análise gráfica, né? Traçar uma linha entre os topos e fundos também, é o ideal. Então percebemos aqui que o LCD ele está formando uma cunha, certo? E o preço veio transpassar a média. Então muita gente que eu vejo aí nos YouTube falando, tem que vender quando o preço estiver abaixo da média, mas tocar a média. Não, olha aqui, se você vendesse aqui quando o preço tocou a média. Ele passou 800 pontos, então vale a pena vender o toque da média e o preço ainda continua indo 800 pontos, faz sentido para você sempre negociar quando o preço toca a média? Não faz. Então o que eu vi no canal, né, desde o início falando eu estava acompanhando um canal para absorver um conteúdo, para ver se eu pego mais informações aí para estar trazendo para vocês. Talvez tenha naquele canal informações que eu ainda não tenha conhecido, certo? Mas eu vi um canal, vi o outro, acabei ficando com raiva, saí estressado do vídeo, porque os caras recomendando venda e compra quando o preço toca a média. Cara, desnecessário. Vamos mudar essa mentalidade, galera. Vamos lá. Então há vários, né? Então vamos supor aqui, ó, a tendência de alta, comprar aqui ia dar ruim, né? Olha só o quanto de pontos o preço ultrapassaria, 1.500 pontos ainda. Então o cara iria muito no prejuízo aí, tentando negociar toques de médias móveis. Isso aí não existe, pessoal. Vamos ver agora o diário aqui. O diário, a média começando a se inclinar, né? Então dica aí, uma reversão. O preço está começando a ultrapassar a média. Você vê que é bem relativo, né? Ora o preço está em tendência de alta, ora está tendência de baixa, seguindo essa média aqui de 12 períodos. Então, como criar uma estratégia com base em médias móveis? Eu diria para vocês usar a tua própria estratégia, pessoal, a que você usa já. Por exemplo, você usa ondas de Elliott, parabéns, é legal. Eu já vi muito amigo dizer, né, dar um feedback para mim que funciona. Outros falam suporte e resistência, certo? Compra no suporte e vende na resistência. Por exemplo, procurar fundo, adivinhar topo e fundo. Eu tentaria adivinhar fundo numa tendência de alta, certo? Eu tentaria adivinhar topo numa tendência de queda. Então é muito útil você tentar negociar. Quanto mais no fundo você comprar, melhor. Mais bem posicionado você fica, mas seguindo a tendência. Então a média móvel te ajudaria a seguir a tendência. Então você escolhe um período que seja bom de filtrar e passa a seguir essa tendência, certo? Mas aonde definir meus alvos? Aí que tá. Você pode também definir alvos com base na média móvel, né? Você pode, sim. Então você deve escolher um período. Por exemplo, aqui EURUSD está indicando uma tendência de alta, né? Então vou procurar uma oportunidade, digamos aí, talvez uma retração, o preço vier fazer uma retração, você compra, né, com base na sua estratégia, certo? Então vou voltar aqui a média mais lenta. Colocar a média aqui de 100 períodos. A cor verde. Certo? Então a média de 100 períodos mostra uma tendência de queda ainda, mas como o preço já está mostrando uma reversão aqui, o que eu usaria a média para definir um alvo mais próximo do preço ser atingido. Então, você pode sim definir alvos com base na média. Só que é o que eu vejo de problema aqui. O preço não conseguiu alcançar essa média. Então, se você tivesse
baseado na sua estratégia, um alvo até a média, não alcançaria. Então, se tem que basear por onde tem mais facilidade. Então, diminuiria o tempo dessa média. Vamos ver se 80 períodos fica legal. Olha só, ficou legal. Ficou bacana agora. Por quê? Vamos supor que você fizesse uma entrada de compra aqui, nesse rompimento da média aqui. E você poderia definir seu alvo aqui, no toque dessa média móvel. E novamente aqui o EURUSD iniciando uma inversão para um pivô de alta aqui. Com base na sua estratégia, você poderia ter identificado uma compra aqui e colocado o seu alvo aqui, certo? Lógico que a média móvel ela pode vir a ir caindo, né? Deixa eu mudar a cor da linha. Então pode ser que essa média móvel venha ficar caindo aqui. Então você vai começar a reduzir seu alvo também, para ficar bacana. Então o alvo vai diminuindo, né, conforme a média móvel. Deixa eu pegar a borracha aqui. Apagar esse negócio errado. Então se a média móvel, então você vai readaptando o seu alvo conforme a média móvel vai mudando, certo? Então a média móvel eu uso também para identificar pontos que o preço pode vir a buscar, mas com base que ele tenha facilidade em buscar ali, conforme naquela condição mostrada ali. Então, no vídeo passado eu mostrei sobre indicador ATR, que você pode sim definir seu alvo, seu stop com base na média do ATR. O que a média do ATR está dizendo? A média que o preço de pontos que o preço oscila, certo? Então, através da média móvel, também é possível ter uma estimativa da onde o preço pode chegar e você definir alvos, certo? Mas nunca, em hipótese alguma, considerar que a média móvel é responsável por segurar o mercado, que não vai passar dessa região aqui, porque vai. Certo, galera? No mais é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado, que esse vídeo tenha sido topzera da baladeira aí para vocês. E se você gosta do conteúdo, deixa seu like, comenta qualquer coisa aqui, que você, através disso aí, a plataforma entende que esse conteúdo é bom e é relevante. No mais é isso, pessoal. Até o próximo.